Graça e paz, bom dia! Como sempre, quero começar abençoando a sua vida e a sua casa. Hoje eu quero falar sobre parousia. E o texto base está escrito lá em Mateus 24, versículos 29 e 30. Imediatamente depois da angústia, da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esse nome parousia, que significa estar ao lado, está ligado à segunda vinda do Senhor. Parousia é a segunda vinda de Cristo. E quando o Senhor disse essas palavras que ele está escrito lá em Mateus 24, 30, ele estava se referindo ao que está escrito em Isaías capítulo 13, de 6 a 11. Lá o Senhor estava falando de um dia do juízo que ele viria sobre a terra para julgar a malignidade e o pecado da raça humana. E naquele tempo estava dizendo que seria um tempo de intensas trevas. Bom, a despeito de todo o desejo de todos nós que habitamos no mundo, é que todos nós vivemos em um tempo pleno de paz e de prosperidade, e que olhando bem para as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a gente percebe também que esse é o desejo de Deus, para que as pessoas escolham a vida e a bênção. Sim, esse é o desejo de Deus. Mas podemos observar ao longo da história e olhando para nós mesmos no nosso dia a dia, que o mundo é cheio de angústias e contradições. O Senhor Jesus, em Apocalipse 7, versículo 14, fala de um tempo de aflições que seriam potencializados para o tempo do fim, antes que ele venha na sua segunda vinda. Sim, este texto que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 24, 29, está igual ao que está escrito em Apocalipse 7, versículo 14, quando o apóstolo João disse sobre a grande tribulação que viria antes da restauração final. O apóstolo João cita um tempo de escuridão e de angústia, quando o quinto anjo derramou a sua taça sobre a besta, sobre o trono da besta, o reino da besta, lançando o reino dela na escuridão. E a Bíblia diz que lá que todos os seus súditos angustiados rangiam os dentes. É o que está escrito em Apocalipse capítulo 16, versículo 10. Ou seja, o quinto anjo lançou a sua taça sobre o trono da besta. Ele lançou o seu reino na escuridão. Esse texto diz o seguinte: naqueles dias, imediatamente após a angústia da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Olha a coisa que vai acontecer. Isso pode ser literal ou não. Tem muita gente que acredita que essas coisas vão acontecer literalmente. O que já aconteceu em algumas outras vezes, em vários lugares do mundo, em épocas diferentes, o sol se escureceu totalmente. E há pessoas que pensam que vão acontecer assim literalmente, assim vai acontecer de novo. E pode ser que aconteça. Mas existem outras pessoas que acreditam que isso possa não ser literal, mas ser uma linguagem figurada para apontar um tempo, um período grande de trevas, de intensas trevas na humanidade, já que os homens amam mais as trevas do que a luz, como diz a Bíblia. Para algumas pessoas, o sol e as estrelas poderiam apontar para poderes espirituais do bem, que seriam abalados. Outros pode ser que sejam poderes espiritual do mal, que serão abalados. Poder espiritual do mal que querem ocupar o lugar de Deus e que serão abalados. O certo é que a Bíblia diz que os poderes do céu serão abalados. E isso a Bíblia diz e vai acontecer. É curioso observar que quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que em pleno meio-dia houve trevas por 3 horas. Sim, Jesus é a luz do mundo. E ele disse que os seus discípulos seriam também a luz do mundo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, ele fala de um tempo de apostasia, que são um tempo de trevas espirituais, em que será manifestado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora,
de sorte que se assentará no trono como se fosse Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Sempre houve tentativa de se elevar o homem a uma posição de Deus e trazer Deus para um nível mais humano, mas parece que como nunca, como nos últimos dias. O apóstolo Paulo ainda cita lá em Timóteo capítulo 3, versículo 4, fala deste tempo como um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas terão como um comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, ou segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si, ou seja, pessoas que digam para eles somente aquilo que eles querem ouvir. Hoje nós estamos vivendo um momento deste, mais do que nunca. As pessoas estão ajuntando para si pessoas que vai falar exatamente aquilo que elas querem ouvir. Daniel 12 diz que as pessoas no final correriam de um lado para o outro em busca de maior saber. E o conhecimento e a ciência se multiplicariam muito. E essa multiplicação da ciência está levando o homem a pensar que pode. Mas enquanto isso, uma escuridão espiritual está tomando conta do mundo. Quando o Senhor fala lá em Mateus da sua segunda vinda, ele fala dessa angústia e fala desses poderes que serão abalados. Exatamente nesse tempo, exatamente nesse estado de trevas continuada, nesse tempo de escuridão, quando os poderes dos céus serão abalados, é nesse tempo que nascerá o sol da justiça. Aparecerá trazendo salvação em suas asas. Sim, Jesus é o nosso sol de justiça. Exatamente nesse tempo que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem com poder e grande glória. Malaquias 4:2 diz que nesse tempo para vós nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então todos verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Mateus 13:26. Eu quero terminar como eu estou terminando todos esses dias. E aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai Celestial, eu quero pedir ao Senhor que nos dê firmeza, a despeito de todas as coisas que podem acontecer, que nós estejamos firmes, esperando o Senhor voltar. Porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? O Senhor perguntou. Sim, Senhor, achará aqueles que lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro, mesmo a despeito de todas as tribulações. Guarda o nosso coração, guarde a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe abundantemente e até o nosso próximo encontro.